aceitem a supremacia do Bispo de Roma, a sua autoridade. É isso que significa ecumeno, e significa todo o mundo habitado. É isso que significa. Todos têm de aceitar a sua autoridade. E, portanto, a Igreja Anglicana, em 1989, diz e escreve livros dizendo... É o título do livro. Aqui temos o primeiro movimento protestante que voltou para Roma. Eles estavam tão felizes quando assinaram este documento. E o próximo arcebispo de Cantuária, após o anterior, vai ser Carey. E a revista Time diz-nos que Carey é realmente uma escolha fantástica. Porquê? Ele é conhecido por um renovamento carismático e também reconhecido pelo movimento de fala em línguas estranhas. E o cardeal Joseph Sunens recebeu o prémio Templeton. E reparem que este prémio é um prémio maçónico muito importante. Billy Graham, já agora também vos digo, também recebeu este prémio. Ele foi escolhido pelo Papa João XXIII para ser um dos arquitetos que planearam as reuniões do Concílio Vaticano II. E ele, na verdade, desenvolveu ou promoveu a experiência carismática. Diz que este movimento o fez ser mais fiel ao Pai Sagrado e apreciar melhor o papel de Maria como co-redentora da sua salvação. E, portanto, esse Espírito Santo, entre aspas, é, na verdade, um pássaro imundo e detestável. Porque ele está a mentir. É mentir. Ele não está a falar a verdade bíblica. O próximo arcebispo de Cantuária é este homem. Williams chama-se. E ele vai ainda mais longe do que isto. Ele suporta, por exemplo, os membros do clero homossexuais e outros tipos de coisas. Isto é... Sabem o que é isto? A Catedral de São Paulo, em Londres. Isto é estranho. Sabem que a Catedral de São Paulo não tinha este aspecto? Foi totalmente reconstruída para poder ter este aspecto. E, na verdade, hoje, ela é uma réplica fiel, fidedigna, na verdade é uma imagem da Catedral de São Pedro no Vaticano. E, portanto, temos aqui uma imagem da besta. Isto era o aspecto da Catedral de São Paulo antes, e depois eles reconstruíram-na, e agora tem este aspecto. E reparem, não se pode tirar fotografias lá dentro, dizem eles, mas Deus diz, exponham a maldade do homem do pecado. E, portanto, nós temos de obedecer Deus, em primeiro lugar, de obedecer os homens. E, portanto, temos aqui muitas fotografias da Catedral de São Paulo. Isto é o que está no telhado da Catedral, no teto. O que é isto? Isto é o símbolo da maçonaria. Inacreditável. Reparem no chão, mesmo em frente ao altar principal. Reparem, isto é um símbolo de feitiçaria. Isto é o círculo das bruxas, com as zonas brancas e negras. E também o símbolo do sol no meio. O Deus do Sol. No chão encontramos o pentagrama. Mais uma vez, o símbolo do Sol, luas e estrelas, o culto de Ísis e de Osíris. Os meus sapatos, como podem ver, estão muito bonitos nesta fotografia. Eu tive de ser muito discreto, portanto, tinha de estar com muito cuidado a tirar a fotografia. Estou a dizer que ele vai ser preso qualquer dia. Temos ali, aquilo era a face, o rosto de Apolo. E se vocês fossem ocultistas, vocês sabiam muito bem qual era o significado disto. O triângulo, o círculo e o quadrado são todos os símbolos de adoração luciferiana. Ísis e Osíris sempre aparecem ligados a este tipo de símbolos. E o pavão sempre é um símbolo de Lúcifer. Ísis sempre aparece desenhada com 2 pavões ao lado. Aqui temos necromancia, porque em cada altar também há sempre um túmulo, porque senão não se pode dizer a missa nesse local. Os seus vasos contêm as palavras, as letras I-H-S. Ísis, Osíris e Set. São deuses egípcios. E reparem que usam também o símbolo do pelicano alimentando as suas crias, que é um símbolo de Lúcifer também dando-se de alguma maneira. Reparem que o pelicano não morre, ele alimenta da sua carne e continua vivo. E então, por alturas de 1995, o Papa diz claramente que para termos unidade, todas as igrejas têm de aceitar a autoridade papal. É uma frase surpreendente. Eu não posso acreditar nesta imagem. A revista Weltbild, na Alemanha, publicou esta capa onde fizeram uma montagem de Martinho Lutero apertando a mão ao Papa. E chama-se, o título diz, de herege a companheiro de viagem. É o título desta revista. Então acham que a reforma está morta?
Esta fotografia é do Sínodo da Igreja Luterana. E eles decidiram em plenário que o Papa não poderia ser mais chamado de Anticristo. Pois é que se estivermos num movimento ecuménico, não podemos andar a chamar Anticristo aos outros. E, portanto, menos Bíblia e mais destas coisas. Se nós começamos a pensar muito, começamos a ter problemas e, portanto, mais vale simplesmente movermos sem pensar muito. E estão a ver como isto é absurdo. Se vocês quiserem mover-se muito, vão subir à montanha, que é mais agradável. E então, e nessa altura, os líderes da Igreja Luterana alemã pediram ao Papa para que perdoasse Lutero. For what? Mas pedir perdão do quê? Portanto, quem é que mudou? Foi o protestantismo ou foi o catolicismo? Foi com certeza o protestantismo. A Igreja Reformadora holandesa diz que talvez a verdade não seja tão importante. É mais importante conseguirmos atingir uma certa unidade. E em 2001, este líder luterano... Sabem, eu acho que nós devemos aceitar o Papa como um dos líderes espirituais do mundo de hoje. Ele, enfim, tem um pouco de cuidado nesta citação, está a mentir também de certa forma, mas enfim, vai fazendo a sua citação. E os calvinistas também vieram a terreiro dizer, bom, nós estamos um bocadinho arrependidos de algumas coisas que têm sido ditas. Temos muita pena de ter dito isso. E, portanto, vamos começar a bater palmas, vamos trazer algumas velas e alguns ícones para a nossa igreja, para as nossas igrejas, e vamos voltar a cantar o Te Deum. Outra vez. Eu penso que Calvin deve dar muitas voltas na sua sepultura, se isso fosse possível. E, portanto, na Igreja Reformadora Holandesa voltámos a ter cruzes e uma série de tipo de imagens na igreja de volta. E em Inglaterra acontece o mesmo com a Igreja Presbiteriana. É a mesma coisa. E vamos cantar algumas músicas novas. Vamos reescrever o nosso cenário e vamos incluir alguns cânticos católicos. E aqui temos o presidente da Igreja AGS, isto é, um grupo de todas as igrejas pentecostais. Estes são os moderadores de todas estas pessoas. E vejam o que é que eles têm para dizer. Aqueles que ainda tentam estar a guardar a lei não são maduros em termos espirituais. Os crentes que tentam guardar a lei, eles estão, na verdade, em escravatura. É muito perigoso estarmos associados com a lei. E as igrejas que leem os 10 mandamentos nos domingos dizem às pessoas, dão a impressão de que as pessoas deviam guardar esses mandamentos. E reparem no que ele escreve. Ele diz que os cristãos hoje em dia que tentam guardar os 10 mandamentos prejudicam o trabalho do Espírito Santo e destroem a essência pura da nova aliança. E isto é aquilo em que eles acreditam hoje em dia. Eu estava uma vez a falar com um dos seus pastores. Ele disse, eu sou considerado um fanático porque eu guardo a lei. Ao fim de algum tempo eu tive de lhe dizer... A minha mulher não está aqui hoje, mas a sua é bastante atraente. Será que eu posso ir com ela para a minha casa hoje? Ele olhou para mim como se eu fosse de outro planeta e eu disse, mas qual é o seu problema? Isto não é contra a lei. Você disse que se eu guardar a lei eu estou a trabalhar contra Deus, então eu não quero trabalhar contra Deus, porque é que não posso levar a sua mulher? E isso foi um problema realmente ali. Eu não sei como é que estas pessoas conseguem pensar, porque isto não tem muita lógica, na verdade. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não temos de discutir muito isto, é claro. Muitos me vão dizer, Senhor, Senhor... Eu vou dizer-lhes, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é que significa esta palavra anomia? Significa aqueles que estão sem lei. E, portanto, depois apareceu um movimento chamado o Concílio Mundial das Igrejas, e este novo Espírito Santo, entre aspas, que diz que não há lei, teve que renovar toda a criação. Lembrem-se disto. Gary H. tinha dito que os maçons também controlam o Concílio das Igrejas Mundial. Isto é interessante. Portanto, vamos ver o que dizem. Lembram-se que Alice Bailey tinha dito que as lojas maçónicas e as igrejas se tinham de reunir de alguma maneira? No Concílio Mundial das Igrejas, uma das pessoas mais proeminentes que fala é esta pessoa, Chung Kyung. Ela é uma professora de teologia na Igreja Presbiteriana. É uma igreja calvinista. Portanto, ela começa a sua performance, entra a dançar com um conjunto de aborígenes e depois ela invoca o espírito dos mortos, entre eles o espírito de Gandhi, Steve Biko, Martin Lutero. Hello. E entre outros, ela chama também Jesus Cristo. 18 vezes no seu sermão ela invoca o espírito dos mortos. Ela fala da presença dos espíritos dos ancestrais que estão ali. E ela diz que o Espírito Santo é não é um Espírito Santo, é uma Espírito Santo. E estamos a falar de uma professora protestante de teologia. E noutro local, Jung diz também, eu venho de uma tradição xamanista, budista, confuciana, taoísta e também cristã.
5.000 anos de xamanismo, 2.000 anos de taoísmo, 2.000 anos de budismo, 700 anos de confucionismo e, na verdade, apenas 100 anos de protestantismo. E ela diz, eu olho para o Buda, ele tinha 80 anos de idade e, portanto, eu acho que sou muito nova. Jesus morreu quando tinha 33 anos. Talvez devemos considerar que Jesus era ainda muito jovem para compreender certas coisas quando ele morreu. E isto é o protestantismo a falar. Ela fala numa trindade de deuses. Budismo, confucionismo e cristianismo. Ela também falou no encontro do Concílio Mundial das Igrejas em Harare, em 1998, e reparem o que ela disse. Ela testemunhar sobre Jesus Cristo a outra pessoa é um ato de violência.